Eu vivi quase 30 anos, ia morrer sem saber disso, né? Eu achava que Deus, né, se distanciava de mim por causa dos meus pecados, né? Mas aí eu aprendi que Deus não se distancia do ser humano, do crente, por causa do pecado. Mas é o pecado que nos distancia de Deus. Deus está aqui, você está perto dele. Você peca e você é que vai se afastando dele, porque o pecado tem o poder de afastar-nos de Deus, né? A essência de Deus, ela não condiz com o pecado, ela não se mistura com o pecado. Por esse motivo é que nós nos distanciamos da presença de Deus por causa dos nossos pecados, né? A essência de Deus é amor, é perdão, né? É benignidade, é caridade, é tudo de bom. E o pecado é tudo de ruim, é tudo ao contrário. Então, por esse motivo, quando nós pecamos, nós distanciamos de Deus. Eu trouxe aqui duas soluções. Aqui nós temos o detergente, temos aqui o óleo. Se você despejar os dois juntos, o óleo vai se afastar do detergente. Eles não se misturam, porque a substância deles é totalmente diferente uma da outra e é totalmente uma contrária da outra. Então, nenhuma uma não vai juntar com a outra. Assim também somos nós na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, estamos ali tudo bonitinho, estamos servindo a Deus e ele se achega a nós, né? Mas quando começamos a pecar, ele permanece ali, fiel, permanece ali fazendo, né, a vontade dele em nossas vidas, porém nós nos distanciamos dele através dos nossos pecados. Eu estava lembrando aqui, pessoal, da história de Adão, estava lá no jardim, e quando ele pecou, ele escondeu. E a Bíblia fala que Deus, ele foi atrás de Adão. Olha só que interessante, né? Deus chegou no jardim, não viu Adão e falou assim: mas cadê esse cara, gente? E foi atrás de Adão. Perguntou: Adão, cadê você, Adão? Então você pode perceber que nesse pequeno trecho aí, Deus, ele foi atrás de Adão. Adão pecou e foi distanciado de Deus por causa do pecado, por causa da vergonha, por causa, né, do desespero que ele ficou, porque quando ele pecou, ele viu que nu ele estava. Né? Então, esse pequeno trecho traz muito ensinamento para a gente. Ele vem dizendo, né, que de fato Deus, ele não se afasta do ser humano por causa do pecado, mas é o pecado que nos afasta de Deus, né? É o pecado que nos distancia de Deus em todos os aspectos. Essa pessoa que está aí desviada, né, que você conhece, que antes ia na igreja, falava línguas estranhas, dizimava, fazia vigília, era um crente espetacular, cheio do poder de Deus. Aí desviou de Deus, né? Então, quando a pessoa ela desvia de Deus, ela tende a fazer tudo que ela não fazia e mais um pouco, né? Porque a Bíblia fala que vem 7 demônios, um pior do que o outro. Então, se já tinha um, entrou mais 7, ficou 8. Aí você imagina que a pessoa que ela fumava um cigarrinho derby, agora ela tá fumando uma maconha, uma cocaína e tal e outras coisas. Se antes ela bebia um vinhozinho, né, para tirar a poeira da garganta, hoje ela bebe uma cachaça, uma cerveja, um uísque. Então, basicamente, essa pessoa que desviou, ela faz coisas piores no mundo, né, piores do que ela fazia antes dela se converter. Então, por que que ela faz isso, pessoal? Porque ela se desviou dos caminhos de Deus, tá? Então, quando ela está em pecado, quando ela está ali cometendo aquele erro, ela está se distanciando cada vez mais de Deus, cada vez mais de Deus, cada vez mais de Deus, e ela está longe de Deus. Deus nem tá vendo ela assim. Deus consegue ver por causa que ela é onipotente e onipresente, tá? Porque se ele não fosse onipresente nem onipotente, onisciente, ele nem via essa pessoa de tão longe que essa pessoa estaria de tanto pecado que ela cometeu. Lembrando, não é Deus que saiu de perto dessa pessoa, foi o pecado que distanciou essa pessoa de Deus. Então você tem que entender uma coisa, tá? O nosso Deus, ele continua o mesmo, continua lá sentado no trono dele, assim, ó, com os ouvidos assim, para ouvir a sua oração, ouvir a sua prece, ouvir o seu clamor, né? Ouvir o seu clamor.
ele sempre esteve lá. E o que nos distancia dele é o pecado. Então, o que que a gente tem que fazer? A Bíblia cita um remédio contra o pecado, uma solução para ele. A Bíblia manda você perdoar o seu próximo, tá? A Bíblia manda você perdoar o seu próximo para que você receba perdão também. Então, logo a Bíblia, ela nos ensina que, né, para que recebermos algo, a gente tem que dar algo. Então, para receber o perdão, você tem que perdoar. E uma das coisas mais difíceis que tem nessa vida é a gente perdoar. Às vezes alguém machucou os nossos sentimentos com palavra, machucou os nossos, né, sentimentos. Tem hora que palavra dói mais do que um murro, porque você recebe o murro, fica roxo alguns minutos, alguns dias ali, e depois sai, né? Mas as palavras, elas ficam impregnadas aqui na cabeça da gente e custa pra gente esquecer. Aliás, tem gente que nem esquece, lembra para a vida inteira. É difícil perdoar, é muito difícil perdoar, né? Então, por esse motivo, eu acredito que Deus colocou uma condição para você ser perdoado. Você tem que perdoar para você ser perdoado. E perdoar é muito difícil, perdoar alguém que machucou a gente com palavras ou com atitudes. Mas, para você conseguir o perdão de Deus, você tem que perdoar. Então, já que é um sentimento muito difícil, a gente tem que se achegar a Deus para a gente sentir o que Deus tem para a nossa vida, que é amor, que é benignidade. Através desse amor, você vai conseguir perdoar o seu irmão sem dificuldade, né? Quando você olhar para o seu irmão e ver que ele é um pobre, falho, um pobre coitado que sem Deus ele não é nada, você vai conseguir entender que você é do mesmo jeitinho dele, né? Que você não é melhor do que ele, que você peca, que você erra, né? E é por isso que a Bíblia não traz aí, não traz aí, como é que se diz, gente? Nível de pecado, esse pecado aqui é diferente do outro, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Não, a Bíblia, ela traz o pecado como um peso só, né, para todo mundo, desde aquele que olhou para a bunda da mulher e desejou, ou desde aquele que foi para o motel com a mulher e pegou ela. O pecado é um tamanho só para todos, tá? Então, eu acredito, né? Eu acredito que de fato, né, Deus tem algo importante e especial na nossa vida. Então, aí está a solução do perdão. Perdoa, você vai ser perdoado. E quando você é perdoado, você começa a se aproximar de Deus ali, ó. Você pediu perdão, Deus perdoou, aí você começa a aproximar dele e começa a experimentar das bênçãos que ele tem, né? É bênção sem medida na vida da gente, é saúde, é amor, é benignidade, é livramento. Ah, Gabriel, mas eu oro, busco, jejum e não tem saúde. É porque Deus vai te aproximar dele mais, amigo, né? Porque talvez essa doença aí vai te matar e vai te levar para o céu. Tu vai ficar frente a frente com ele, tu vai ficar junto com ele, melhor do que nessa terra aqui. Então você tem que entender que os propósitos de Deus na nossa vida, ele sempre tem um propósito, né? O propósito tem um propósito, cara. Não é igual eu aqui tenho um propósito de fazer alguma coisa, eu não posso garantir isso, porque eu sou carne, eu posso cair para lá e morrer, posso não conseguir. Mas o propósito de Deus, ele é válido aqui na terra até onde que a vontade de Deus quer, né? Então a gente tem que acreditar e buscar a Deus de corpo, alma e espírito, tá? Se você aprendeu alguma coisa com essas palavras aqui, eu queria pedir que você deixasse o dedo no like, se inscrevesse aqui no canal. Deus é bom, Deus nos ama e Deus nos quer próximo a Ele para experimentar, né, da presença suave, magnífica, do amor dele, que é infinito, né? Então é isso aí, paz do Senhor para vocês aí. Amém.